Ei, tá no controle aí? Tá? Porque se você não tiver, tem pessoas que gostam de controlar tudo. É verdade. Um monte delas. Na nossa vida, então, ixi, durante esse período todo em que vivenciamos ou vivemos, encontramos pessoas que têm dificuldades em lidar até mesmo com o imprevisível. Pessoas que precisam saber o que vai acontecer, que querem antecipar cada passo, que tentam organizar não apenas a própria vida, mas também a vida de quem estará ao redor. Brincadeira, né? Mas é verdade. No início, isso pode até parecer cuidado, uma preocupação excessiva, uma vontade de ajudar, um desejo de evitar problemas. Mas você vai percebendo que com o tempo algo começa a ficar claro. Existe ali uma necessidade do que? De controle. E essa necessidade não se limita a situações. Ela alcança pessoas, alcança decisões, alcança escolhas que não são delas. Pessoas assim, muitas vezes, acreditam que sabem o que é melhor. Oferecem conselhos com frequência, sugerem caminhos de forma insistente e, quando não são ouvidas, demonstram incomodadas, digamos assim. Nem sempre de forma explícita, às vezes em silêncio, às vezes em pequenas reações e às vezes em afastamento. Porque, no fundo, existe uma dificuldade em aceitar algo simples. O outro tem o direito de escolher. E escolher inclui errar, inclui tentar caminhos diferentes, inclui viver experiências próprias. Mas quem precisa controlar tem dificuldade com isso, porque o erro do outro incomoda. A decisão diferente gera insegurança. O imprevisível traz totalmente um desconforto fantástico. E assim, aos poucos, a relação pode se tornar pesada. Quem está do outro lado começa a sentir que está sendo conduzido, que suas escolhas estão sendo observadas de perto, que existe sempre uma expectativa de fazer do jeito certo. E isso limita a espontaneidade, limita a autonomia e limita até a forma de se expressar. Porque viver sob controle constante não é viver com liberdade, é viver tentando corresponder. É importante compreender que, muitas vezes, esse comportamento nasce da onde? Aonde está a origem disso tudo? No medo. Medo de perder o controle, medo de que algo dê errado, medo de lidar com aquilo que não pode ser previsto. Mas ainda assim, é necessário estabelecer limites, porque cada pessoa precisa ser responsável pela própria vida, pelos próprios erros, pelas próprias escolhas e pelos próprios aprendizados, não é verdade? Ninguém cresce sendo conduzido o tempo todo. Crescimento exige experiência, e experiência exige liberdade. Aprender a lidar com pessoas controladoras não significa confronto direto, mas exige posicionamento. Olha essa palavra, pensa bem, posicionamento. Exige, em alguns momentos, dizer com calma: eu entendo a sua preocupação, mas essa decisão é minha. E sustentar isso, sem agressividade, sem culpa, mas com firmeza. Porque, no fim das contas, respeitar o outro também é permitir que ele viva a própria jornada. E quem aprende a fazer isso, constrói relações mais leves, mais saudáveis e muito mais verdadeiras. Pode ter certeza, pense nisso. Obrigado.